Você já ouviu essa música que me chamou de Ah, não, esse não conheço. Maria Bethânia? Ah, esse eu não conheço. Não, eu conheço uma outra de. Quer Você não. apresentar ele de forma Eu mais... vou pedir para ele se apresentar, que eu Tá. gosto de como ele se apresenta. Então, boa tarde, me chamo Jefferson Nicasso, sou psicanalista, professor de filosofia, e estou aqui hoje com o Tami Ayushi. Gostaria que o Tami pudesse se apresentar. Por favor, Tami, se apresente, fale um pouco de você, sua trajetória. Bom, boa tarde. Muito obrigado, Jefferson, por me ter convidado para essa entrevista. Muito obrigado a Heloísa também por ter preparado, organizado tudo isso. E, bom, você queria que me apresentasse? Então, bom, meu nome é Tamir. Que dizer, eu sou praticante da psicanálise, ou seja, pratico clínico como psicanalista, pratico psicanálise. Eu te dizia um pouco antes que sou praticante, mas não crente, no sentido de que acho que o ser psicanalista não é uma coisa ontológica que você é em todo momento da vida. Você, quando está clinicando, você está psicanalista. Então, estou psicanalista nos momentos que clinico e sou professor de universidade, sou professor na Universidade Paris-Cité, que antigamente era chamada Paris Diderot, e num departamento de estudos em psicanálise. E o que te dizer? Como você tem uma formação um pouco múltipla, no sentido de que comecei estudando filosofia, literatura inglesa, e depois psicologia, e misturando tudo. E que mais te dizer? Acho que. Ah, sim, eu sou marroquino. Sou marroquino, nasci no Marrocos, cresci lá, 18 anos, passei os meus primeiros 18 anos no Marrocos, e com 18 anos, por ter frequentado uma escola francesa no Marrocos, depois vamos dizer, do final dos estudos secundários, fui fazer os estudos superiores na França. E é isso, basicamente. Você acha que me apresentei bastante ou tem que... Sim, sim, sim. Mas me conte um pouco sobre essa decisão de ir para a França. Como é que foi esse processo de estudar numa escola francesa, que eu imagino seja diferente de outras escolas, né, dentro do Marrocos, né? É, E a partir daí tomar essa decisão de ir para a França e residir lá. tá, tá. Bom, estudar numa escola francesa, na minha geração, como nas anteriores, era uma certa forma de colonialidade, obviamente. Ou seja, o Marrocos foi uma colônia francesa até 56, se independizou em 56. Bom, eu não sou tão velho, mas na minha geração, crianças da minha geração, vamos dizer, numa classe média, era considerado que eram melhores as escolas francesas, que são escolas de pago, que são escolas com só professores franceses, com a exceção dos professores de árabe. Inclusive tem vou dizer uma coisa que não é politicamente correta, mas tem toda uma forma de tinha na minha época uma forma de contratar os professores de árabe para eles ficarem inferiorizados em comparação com professores franceses que eram muito mais pedagógicos, muito mais bem informados, muito mais que fazia que nós não queríamos aprender árabe, aprender, ou seja, árabe era a minha primeira língua estrangeira no titulado então, porque tudo o resto era em francês. E então, bom, depois do baccalaureat, que é o final do segundo ciclo, era, entre muitas aspas, natural que saísse para a França continuar os estudos lá. Agora, eu tive a grande sorte de ter uma bolsa chama bolsa de excelência, porque, bom, por mais classe média que seja a minha família, bom, isso ajudou muito, que eu pude sair graças a essa bolsa. E então, bom, era uma continuação lógica.
Só que, não sei o que te dizer. Ah, Acho que, como te disse, eu era muito colonizado. Muito colonizado e achava, naquela idade, que o melhor tinha que ficar na França. Tinha que estar na França, e que tinha que sair do Marrocos, e que tinha que conhecer essa realidade, e que as minhas referências eram unicamente francesas, a minha identificação era francesa. Porém, administrativamente, eu não era francês. E descobri isso quando cheguei lá. Obviamente, ou seja, eu descobri que era marroquino na França. Precisamente por um tratamento totalmente diferente. E, vamos dizer, eu me descobri administrativamente, racialmente e afetivamente diferente. Designado num lugar diferente. E isso, bom, no início não queria reconhecer, e isso, bom, isso acabou, caiu a ficha, de certa forma, depois de um certo momento, e, bom, isso hoje em dia trabalho precisamente sobre essas questões de colonialidade, de raça, bom, o que diz respeito à psicanálise, mas de forma mais geral, e que é uma forma de me decolonizar também, mas demorei. Pra... Fala. Não, é muito interessante porque a sua trajetória, te ouvindo e lendo os seus textos, o livro que você está para publicar no Brasil, Raça no Divã, me lembrou muito um pouco a história de Fanon, né? Franz Fanon, como ali alguém que estuda no liceu, né? E vai para a França, e na França é lido como um africano, né? E a partir daí começa o seu processo de conscientização em relação ao lugar Absolutamente. dele Absolutamente. enquanto negro, né? Absolutamente. O que o faz de um processo em que ele está adquirindo, se apropriando de toda a epistemologia eurocêntrica, todas aquelas referências europeias, o faz dialogar com perspectivas políticas da origem dele, né? Uhum, E uhum. eu vejo que você tem um percurso do seu processo de formação na França, as referências que você hoje mobiliza, que são referências da América Latina e de outros lugares. Então, como é que foi esse processo de estar na França e a partir daí começar a dialogar e, enfim. Obrigado, muito obrigado pela comparação muito elogiosa. Eu fico bastante ruborizado que você me compare com Fanon. Tem similaridades. É evidente, Fanon se descobriu negro chegando na França metropolitana, sendo as antigas colônias, ainda atuais da França, e eu me descobri marroquino lá. A diferença é uma exposição à vulnerabilização que não é a mesma. Eu não sou um homem negro e acho que, bom, eu considero que raça é sempre relacional, obviamente a raça não existe, e porém ela tem efeitos, é relacional, ou seja, uma pessoa não é racializada da mesma forma em função do lugar, da época, etc. Só que pessoas negras ficam muito mais expostas à vulnerabilidade porque tem, fenomenologicamente, logo de saída, essa percepção como racizado, racizada. Eu digo racizado, retomando aqui uma diferença que a Corée de Guilherme faz entre racialização, que diz respeito a nós todos, todas, somos todos racializados, todos, e racizado, que é uma racialização negativa, inferiorizadora, despreciadora, etc. Então, pessoas negras são muito mais expostas a essa vulnerabilidade. Agora, sei lá, imagino que uma pessoa estadunidense negra vai ser menos exposta que uma pessoa brasileira negra no Brasil, por exemplo. Só que, fenomenologicamente, logo de saída, o que se vê é a aparência corporal. Então, para voltar ao que dizia, eu era menos exposto à vulnerabilidade do que Fanon, porque posso ter, de vez em quando, às vezes, um passing branco na França, como europeu do Sul, ou uma coisa assim,
Mas, bom, basta que diga o meu nome, que seja identificado como magrebino, para que, obviamente, isso não funcione. Mas, de certa forma, me parece menos exposto à vulnerabilidade. Mas, para continuar respondendo a tua pergunta, o que fez que esse percurso e vamos dizer, o que fez que finalmente me interessei a esses temas, etc., foi uma forma de descolonização ou decolonização bastante progressiva, porque eu comecei com o mais clássico, entre aspas, comecei estudando filosofia, com a ideia de que tem pensamento que pode ser enraizado no universal, que isso faz parte totalmente do universalismo republicano francês, ou seja, que o âmbito francês, tanto no direito quanto nas representações das pessoas, a ideia de que qualquer marca identificatória particular tem que ser totalmente apagada. Qualquer traço particularizador tem que ser apagado. Somos todos cidadãos universais. E deixo no masculino, porque se você fala no feminino, você está particularizando. Então, não tem que aparecer qualquer diferença de gênero, de sexualidade, de raça, de religião. Mas isso é um conceito totalmente idealizador, idealizante, que descarta completamente o fato de que, na realidade concreta, tem muitas discriminações de gênero, de sexualidade, de raça, de classe, etc. E então, filosofia, pensamento filosófico, aquele que eu estudei, era totalmente enraizado nessa ideia do universalismo, do pensamento filosófico europeu, obviamente. Eu me debrucei muito sobre a fenomenologia, com a ideia de que possamos chegar depois da redução fenomenológica, umas categorias absolutamente geralíssimas do Husserl, depois muito mais encarnadas no Merleau-Ponty, mas, de certa forma, tem atos psíquicos da consciência que são todos iguais, que são todos os mesmos, que são universais. E isso deixa totalmente de lado o fato de que, se falamos em termos fenomenológicos, quando o mundo aparece para uma pessoa, para uma consciência, retomando os termos fenomenológicos, não aparece da mesma coisa em função da designação dessa pessoa, da localização dessa pessoa no âmbito social e político. Esse mundo, a relação com os outros, a relação consigo mesmo, não é a mesma em função de ser gay, lésbica, de ser uma mulher, um homem, de ser um homem negro, de ser uma mulher trans, branca, de ser, etc, etc. Isso vai mudando. E a filosofia universalizadora nunca levou em conta isso. Hoje em dia se faz, por exemplo, para voltar para a fenomenologia, se faz uma fenomenologia situada, como, por exemplo, por uma teórica que chama Sarah Ahmed, que faz uma fenomenologia da orientação da situação muito interessante. Mas, na época que eu estudava fenomenologia, nos anos 90 e 2000, na França não existia nada disso. Então, não foi pela filosofia que eu acabei me interessando a colonialidade e raça. Foi depois de uma certa emancipação, depois de me ter formado como psicanalista também, depois de ter terminado o meu doutorado. O meu doutorado era muito universalizador, de certa forma era sobre Merleau-Ponty e Freud, e a afetividade, o afeto e a afetividade de Merleau-Ponty e Freud. E foi depois que comecei a me interessar a questões muito mais vinculadas a assuntos sociais e políticos. E comecei pelo gênero, pelas discriminações de gênero e de sexualidade. E porque chegou um momento em que alguns discursos psicanalíticos, porque, bom, já praticava psicanálise, era docente no departamento de psicologia, primeiro, etc. E chegou um momento em que alguns discursos já não podia suportar mais, ou seja, não podia continuar fingindo que não, isso tanto faz, não é importante. Discursos totalmente patologizadores sobre, sei lá, a prevenção dos homossexuais, sobre as transidentidades como psicose, discursos totalmente cis-heterocentrados, com uma violência, um maltrato
clínico, simbólico, teórico, absolutamente horrendo. E foi a partir de lá que comecei a desuniversalizar o meu pensamento, a refletir muito sobre a situação, a localização da fala. O lugar da fala, precisamente como fala Jamila Ribeiro, depois de muitas feministas negras, o lugar da fala, a partir do qual é produzida uma teoria. E a psicanálise, poucas vezes, refletiu sobre o seu próprio lugar de fala. E depois isso me levou a me autorizar, porque é um processo de autorização. Me autorizei primeiro no que diz respeito ao gênero e à sexualidade. E depois isso me levou a me autorizar no que diz respeito à colonialidade e à raça, e comecei a, a falar coisas absolutamente escandalosas para a psicanálise francesa hoje em dia. Então, é isso. Você situou bem o lugar de onde você se formou academicamente e também a partir do qual começou a tomar consciência de determinados atravessamentos e também formular outras perspectivas teóricas. E aí eu queria fazer uma comparação da França com o Brasil, Por porque favor. me parece que na França, você fala isso nos seus textos, existe uma recusa à ideia de que se possa pensar em raça, né? Por ser Absolutamente. justamente essa República Francesa em que quem fala de raça seriam a extrema-direita, Exatamente. enfim, Uhum. pessoas que não estão ali em consonância com essa perspectiva universalista republicana, né? Aqui no Brasil nós temos uma ideologia que é a do mito da democracia racial, durante Exatamente. muito tempo também apagou qualquer discussão, problematização sobre conflitos que envolveriam relações raciais. Uhum. Então, são dois países em que a temática da raça, do racismo, tem uma dificuldade de proliferar, de acontecer. Existe Uhum. uma recusa. Até hoje. Uhum. Eu lembraria do livro da Elizabeth Wood-Lescaut, que me parece refletir muito o que você falou antes sobre o fato de que falar em raça ou a partir de uma perspectiva que ela chama identitária seria, na verdade, fruto de uma perspectiva de senda narcísica, sem Hum. relação com o outro. Enfim, Hum. então, assim, eu queria que você falasse, como psicanalista, né, teórico, ou como quer fazer esse tipo de discussão, a recepção da sua obra num país como a França, porque eu acho que aqui no Brasil também a gente tem muitas semelhanças, enquanto alguém que pratica psicanálise e que pensa Uhum. na Uhum. filosofia. Bom, depois eu vou te devolver a pergunta para você me falar mais precisamente da situação do Brasil, porque eu tenho uma percepção, bom, o Brasil, como costumo dizer, é o meu país de coração. Eu tive a grande sorte de morar aqui há alguns anos e então, sim, me sinto brasileiro de coração, porque me sinto do sul global, obviamente, e sinto muita sintonia afetiva com uma circulação afetiva brasileira. Mas, bom, depois você então, bom, o que percebo aqui é um pouco idealizante, de certa forma, porque cada vez que estou aqui estou muito contente de estar aqui, de ter saído da França. Mas depois você me fala mais precisamente. Mas para te responder mais precisamente sobre o que você disse, sim, tem um tabu sobre a própria palavra raça, com uma fetichização total disso na França. Ou seja, se acha, como você disse bem justamente, que o mero fato de falar de raça é racista em si mesmo. Que falar de raça, falam de raça só os racistas, a extrema-direita, como você disse, numa concepção do racismo, aliás, que seria o racismo individual, psicológico, ideológico, racismo institucional, ou racismo sistêmico, estrutural, não existe. Então, pensamento mágico, porque falar de raça é racista, mas deixar de falar de raça, inclusive cancelar a palavra da Constituição Francesa, como foi feito, magicamente vai resolver o problema do racismo e faz desaparecer o racismo. Já não tem raça, não tem racismo. E isso, obviamente, é um desmentido total da realidade. E você acertou quando você disse que a opção maioritária, tanto política, em termos restritos,
à esfera da política do governo, etc. Quanto acadêmica, a posição maioritária é desmentir totalmente as realidades de minorização, de raça, de gênero, a única realidade que valeria, de certa forma, seria classe, numa certa fetichização de uma tradição marxista francesa que as únicas desigualdades reconhecíveis academicamente de forma maioritária seriam as de classe. Por exemplo, tem dois intelectuais que publicaram um livro em 2019, acho, que chamam um historiador, Gérard Noiriel, e um sociólogo, Stéphane Beau, publicaram um livro que chama Raça e Ciências Sociais, para dizerem exatamente isso. Raça é uma invenção da extrema-direita, e então temos que recusar essa categoria e vale só a classe. E, bom, o livro está cheio de contrassentidos, de incompreensões, precisamente daquilo que o Charles Mills chama epistemologia da ignorância. É totalmente uma epistemologia da ignorância. É a posição da Elisabeth Roudinesco nesse livro absolutamente vergonhoso. Vergonhoso, tanto pelo rigor intelectual, porque é muito fraco intelectualmente, quanto pelo posicionamento político, que é realmente muito problemático, porque ela vai dizendo, como você lembrou, que, falando de narcisismo, que uma reivindicação de igualdade de gênero, de uma luta contra discriminações sexuais, uma luta contra discriminações raciais e uma reivindicação da supremacia branca, identitária, é a mesma coisa. São identitarismos, são uma forma de ficar numa posição narcísica, e é politicamente muito problemático. E comparando movimentos do feminismo, movimentos LGBTQIA+, movimentos antirracistas e movimentos supremacistas brancos. Ou seja, como se fosse a mesma coisa, como se fosse o mesmo horizonte, como se fosse a luta para as mesmas coisas. Isso vem de uma posição ignorantemente branca. Ou seja, vem de uma enunciação branca, que não está concernida numa enunciação branca, heterocentrada, ciscentrada, etc., que não está concernida pelas discriminações, pelas relações sociais de poder, que não está... Então, bom, e isso é vergonhoso, porque é uma forma de silenciar as outras vozes. É o que essa senhora fez nesse livro, dizendo, eu sou a psicanálise, eu estou falando desde uma perspectiva de cima, silenciando todo outro discurso porque eu considero que esse discurso não vale. E, gente, que arrogância, que posição tão branca e tão ignorante, na verdade. Então, bom, então, visto tudo isso, para responder a tua pergunta, o meu trabalho é muito mal aceito, muito mal recebido na França, no sentido de que isso não é psicanálise. Isso talvez é um pouco de filosofia, são estudos de gênero, são estudos antirraciais e sociologia, mas não é psicanálise. Na psicanálise não temos que lidar com isso, porque isso fica fora do consultório. É realidade social, não é realidade psíquica. Todo esse papo. E, na verdade, para ser sincero e muito educado, tanto faz para mim. Não, tanto faz. Ou seja, me la deja floja, como dizem na Argentina, que é uma forma muito educada de dizer, não me importa. Mas, então, te devolvo a pergunta. Você não acha que, com ações afirmativas, com vozes racizadas, negras, tanto na psicanálise quanto em muitos outros campos, com produção absolutamente incrível, bom, na psicanálise é a vanguarda, eu acho, no Brasil, produção sobre racismo, psicanálise, mas não só na psicanálise, produções de muitos campos, etc., intelectuais. Você não acha que nos últimos 15 anos a realidade está mudando no Brasil? A militância também está muito mais forte, muito... Não sei, estou idealizando, ou o que é que você acha disso? Eu acho que, de fato, há uma mudança com a entrada de novos sujeitos, novos corpos, dentro das instituições, da universidade, principalmente, e que depois acabam circulando nas instituições psicanalíticas. Eu estudo a obra da Neuza Santos,
E quando ela lançou essa obra, foi uma obra de vanguarda, 83, pioneira, em 83, Hum. e não havia outras discussões sobre claro. psicanálise e relações raciais, né? Aliás, Virginia Ela, Bicudo tinha lançado uma coisa bem antes, mas ficou totalmente apagada também. e a produção de Virginia se situava no campo das ciências políticas, da sociologia. Enquanto psicanalista, Psicanálise. ela seguiu a tradição mais ortodoxa ali, Claro. não fez esse tipo de discussão dentro da instituição que ela ajudou a fundar. Então, no Brasil, na verdade, nós temos uma história em que pessoas negras tiveram papel fundamental, né, na construção da psicanálise, na efetivação, né, da A psicanálise no Lélia, Brasil. A Lélia, nos a, 70, a Virginia é considerada a primeira psicanalista, que ela que recebeu, né, a transmissão da psicanálise e, enfim, deitou no divã como uma mulher negra, que ajudou a instituir a psicanálise no Brasil. Mas, enfim, a racialização dessas discussões só vai se dar um tempo depois, né? E agora que a gente vê uma crescente de discussões em relação a isso, porque aí eu acho que tem a ver com o fato de que são novas pessoas, novos sujeitos que vão problematizar cada um no seu ambiente, na sua seara, a cegueira, o desmentido, isso que você traz, né, como uma recusa a esse tipo de reflexão, muito por entender que na psicanálise a gente não discute o que é do social, propriamente. Então, acho que esse ponto que você levanta, o que é psicanálise do que não é psicanálise, como se qualquer tipo de hibridização, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, inclusive. Qualquer coisa que busque dialogar com outros campos e problematize esse lugar epistemológico, né, que se centra a psicanálise, parece sujar a psicanálise e fazer com que ela já perca a sua pureza? a sua pureza, e mais do que a sua pureza, a sua diferença em relação a outros campos, a sua especificidade, como se assim tivéssemos que estabelecer certos princípios que situariam o que é psicanálise e o que não é psicanálise, do ponto de Incrível isso. vista epistêmico, do ponto de vista das discussões, enfim. Hum. Então, também eu acho que hoje há muitos psicanalistas negras, negros, né, no Brasil, Isso é muito importante. e o que faz com que exista um embate, uma disputa contra-hegemônica, né? Mas isso não, se você for circular nas instituições, eu acho que esse tipo de debate que a gente está tendo ainda encontra bastante dificuldade de acontecer. Então, e é interessante que você busque se aliar, não sei se é essa palavra, com epistemologias do sul global, como você me falou antes da entrevista, com referências que aqui também estão à margem. Então, essa margem ela não se dá apenas em relação a sul-norte, mas dentro do sul também são periféricas, são marginalizadas, não estão dentro das instituições como as referências principais na formação de um psicólogo na universidade ou de uma psicanalista, enfim. Claro. É muito interessante o que você fala. Essa noção de pureza, aliás, tem muito a ver com raça também. Tem muito a ver com raça. A pureza, na pureza tem purê, que é uma coisa bem branca e nojenta. Não, na pureza tem, obviamente, todo um pensamento muito branco, na verdade, racial, que fez horrores no Terceiro Reich, que destacou para a Europa o que é o que é o que é a raça, de certa forma, e o que é, ou seja, as relações sociais de dominação de raça, e o que provoca esse conceito de pureza.
destacou para a Europa na Segunda Guerra Mundial com o genocídio, com os campos de concentração, com o genocídio de judeus, judias e ciganos, mas isso era só a continuação das atrocidades perpetradas nas colônias durante 4 séculos, a partir da colonização das Américas, que foram deixadas de lado, ou seja, que foram descartadas pelas metrópoles, a raça e a violência da raça. Então, bom, estou lembrando isso só para dizer que pureza, para constituir aquele corpo branco, puro, corpo saudável, vigoroso, etc., teve que diferenciá-lo de corpos racizados, de corpos negros, de corpos indígenas, de corpos, etc. Então, pureza é sempre muito, muito para mim, é muito problemático esse conceito, porque é um conceito que tem a ver com uma forma de exclusão absolutamente terrível e perpetra a violência, e que a psicanálise almeje ser pura me parece totalmente problemático. Primeiro, bom, politicamente, porque isso dá lugar a desenvolvimentos totalmente de extrema-direita. Segundo, epistemologicamente, porque a psicanálise nasceu, e a minha tese, de uma hibridez, ou seja, a hibridez é central na formação da enunciação psicanalítica, do discurso psicanalítico, que foi pedindo prestado muitas coisas de muitos outros campos, e que hibridez é uma figura que vem, que volta em muitos aspectos do discurso psicanalítico, o consciente é hibridez, a fantasia. Bom, em Freud, por exemplo, tem essa metáfora da hibridez no que diz respeito à fantasia, e ele introduz, inclusive, uma comparação entre a fantasia, que é ao mesmo tempo consciente e inconsciente, e o mestiço, ele fala mestiço de sangue mista, que, de certa forma, pode ter não fala passing, mas pode passar desapercebido como branco, até que um certo traço singular o traia ou atraia e revele a sua dimensão híbrida, misturada, e a sua dimensão não branca, que eu, no meu penúltimo livro, Psicanálise e Hibridez, eu usei precisamente isso para dizer Freud está, ainda que ele, obviamente, não toque diretamente em questões de colonialidade e raça, está dizendo uma coisa politicamente lá. E a psicanálise fica híbrida sempre, ou seja, a hibridez é central, ou seja, eu acho que eu retomei essa noção de hibridez de um teórico pós-colonial que chama Homi Bhabha, que fala que hibridez é quando os colonizadores tentaram fabricar colonizados à imagem de eles, como na Inglaterra, na Índia, por exemplo, fabricar uma elite índia totalmente parecida aos ingleses, mas com uma pequena diferença. Homi Bhabha fala quite the same, não, almost the same, but not quite. Quase o mesmo, mas não completamente. E esse não completamente era uma forma de dizer que esses indianos, formados como elite inglesa, eram inferiores porque não eram totalmente ingleses, eram quase, mas não totalmente. E a hibridez é uma forma de virar de cabeça para baixo esse quase. Ou seja, é uma forma de dizer, precisamente, quando o colonizado ou colonizada retoma o mandato colonial, ele vai introduzindo uma alteração, uma mudança, que vai, de certa forma, desacreditando a autoridade colonial, porque tem uma enunciação diferente. Vai hibridando esse mandato, vai repetindo, mas com uma deformação, que é uma subversão. E isso resulta na produção de uma coisa totalmente nova, revolucionária, às vezes. E toda a história, por exemplo, das línguas aqui na América Latina, das línguas dos colonizadores, o português. Os portugueses, os portugueses que estão falados no Brasil, em várias regiões do Brasil, não tem nada a ver com português, e é uma hibridez que inventou uma coisa muito mais rica, muito mais criativa, etc. Mesma coisa com o espanhol, etc. Então é isso, hibridez para mim. E a minha
então, a minha hipótese era que, sendo a hibridez um motivo central na psicanálise, a psicanálise pode sobreviver só se se hibrida com outras discursividades. Senão fica totalmente presa numa paixão da identidade. A psicanálise pura é um narcisismo total. É um discurso paranoico, a psicanálise pura. Então, para mim, a psicanálise tem que se abrir para outras discursividades. Agora, quando eu falei sobre princípios, é porque tem toda uma narrativa, né, uma discussão de que esse exercício de ir a outros campos, a outras perspectivas, narratividades, acaba dificultando o rigor. Aham. A pureza se identifica com o rigor, Uhum. em certo sentido, né? Como se fosse próprio do psicanalista prezar por algo que se diferenciaria de outros campos dentro de um cálculo que seria propriamente psicanalítico. Né? Uhum, uhum. Eu não sei, você não acharia que rigor psicanalítico não tem tanto a ver com o conteúdo do discurso psicanalítico quanto com postura? Ou seja, não é um enunciado, aquilo que é dito, vamos dizer, e aquelas construções de teoria psicanalítica que são sempre aproximações, que são sempre, como dizia Freud, o andaime, não é o prédio, é o andaime, a teoria psicanalítica. Então, conteúdos, sei lá, conteúdos de, sei lá, noções psicanalíticas como o narcisismo, a pulsão, e teorizações sobre isso, teorizações sobre o falo, teorizações sobre o pai, a mãe, a tia, etc. Estou meio brincando, mas todas essas noções psicanalíticas bem clássicas, que são conteúdos. Então, você não acharia que psicanálise não se trata tanto disso, dessas construções, quanto enunciados, quanto de uma enunciação, ou seja, de sempre ir analisando a enunciação, de sempre ir se perguntando, quando tem uma troca entre duas ou mais pessoas, quem está falando, a partir de que postura enunciativa, consciente, inconsciente, social, psíquica, e para quem se está endereçando. Ou seja, quando escutamos nos consultórios, parece que é isso a pergunta que fazemos para a análise da transferência. Quando esse analisando está me falando, quem está falando aqui? Para quem se está dirigindo? Ou seja, que dispositivo de troca está colocando lá? Então, você não acharia, portanto, que enunciação é muito mais importante do que enunciado na psicanálise e que, portanto, que a psicanálise vá construindo com matérias e noções de outros campos, de outras disciplinas, de outras discursividades, não altera o fato de ela ficar psicanalítica se ela fica se concentrando sobre a enunciação. Não sei, é a minha visão da coisa. Eu estou quase te fazendo uma pergunta retórica e não te deixando responder. Agora, mas, desculpa. eu concordo com você. Eu acho que tem uma questão aí de uma defesa que muitas vezes não encontra muito fundamento na prática. Uhum. Então, e me chamou a atenção também no que você já falou, que eu já li, você diz, existe algo que eu começo a elaborar a partir do meu romance familiar, da minha teoria sexual infantil, Sim. mas também da experiência clínica. Né? Então, o que a experiência clínica hoje nos coloca e nos convoca, né? Que sai um pouco dessa experiência que se situava a partir de determinados sujeitos, né? Determinadas pessoas que se encontravam nessa clínica. Lá, a clínica, enfim, uma clínica mais tradicional, mais freudiana, e mesmo a lacaniana, para pensar ali quem eram as pessoas que estavam, né, frequentando essa clínica. Então,
a experiência clínica, parece que esse ponto que muitas vezes parece assombrar um pouco os psicanalistas que defendem. Tem uma coisa que é uma defesa do pai, assim, uma defesa de uma perspectiva que está muito próxima daqueles que anunciaram a partir da sua experiência que foi situada, né, num determinado contexto, com determinadas pessoas. Mas enfim, eu tô respondendo, mas ao mesmo tempo eu coloco a pergunta de novo para que você fale um pouco sobre essa sua experiência clínica na França, que hoje em dia, enfim, com o online, né, é possível que você atenda pessoas de diversos locais e mais diversas, né, também em relação à raça, gênero, sexualidade. Eu acho que isso é o que está colocado, né, para a clínica. Essas questões que, de certa forma... Absolutamente. Eu vou te responder a essa última pergunta, mas acabo de pensar numa coisa que não respondi antes, quando você estava falando do meu interesse para epistemologias do sul global. Sim. E, bom, eu acho isso muito importante, como te dizia antes, para que a Europa, o velho mundo, a velha Europa, os Estados Unidos também, saiam do seu umbigo, de certa forma, e vejam que tem produção de saberes e que tem posicionamentos diferentes em outras partes do mundo. E por que digo isso? Porque na continuação que você daquilo que você estava dizendo sobre o Brasil e o fato de que essas epistemologias continuam sendo meio que minoritárias no próprio Brasil, no país do sul global, etc. Eu me utilizo da minha posição aqui. Ou seja, eu quando morava aqui quando eu sei bem simplesmente que cada vez que estou invitado aqui vem do meu, entre aspas, privilégio europeu. Ou seja, sou um cara da Europa que convidam aqui. Quando era professor visitante na USP, foi a partir disso, continuei sendo professor visitante em muitos lugares, etc. Só que, de repente, não é aquilo que tinham convidado. Ou seja, eu pretendo me utilizar estrategicamente, dessa dimensão colonial de um cara que vem do norte global para falar no sul global, precisamente para virar de cabeça para baixo essa representação de que o saber vem do norte global e dizer, não, tudo o que aprendi na forma de pensar e de praticar a psicanálise hoje em dia, para mim, veio daqui. Veio de teorizadores e teorizadoras do sul global, do Brasil, muito. Você citou, por exemplo, a Virginia Bicudo, a Neuza Santos. Só para fechar aqui, viu? Tá. Você quer que eu reconheça? Diga. Eu vou começar. Tá. Bom, então, sim, estava dizendo que... Desculpe também. Fala. Eu tinha uma pergunta que eu vi na sua palestra, acho que foi lá na USP, sobre as 3 perspectivas de uma psicanálise antirracista. Sim. Se você puder falar rapidamente, tem 3 pontos que você sublinha. Eu vou falar disso no campo psicanalítico. Mas se você quiser dar uma degustação. Tá. Se você quiser retomar, bater esse brinde, dizer que retomou para abastecer, eu acho que dá um corte aqui bacana, né? Para não ter porque dá um tintinho aí. Tá, então Como retomamos o brinde e continuamos com isso, a clínica e depois essa coisa. Tá, ok. Saúde. Saúde. Boa cerveja brasileira. Então, eu estava dizendo que me utilizo dessa dimensão colonial de um cara que vem do norte global, pretendidamente para trazer saber para o sul global, e que vai dizendo, não, tudo está aqui. Eu aprendi tudo, né? Eu aprendi a maior coisa, ou seja, eu aprendi da psicanálise vem, para mim, de discursos desenvolvidos no Brasil, na Argentina em termos de gênero,
no Brasil em termos de raça, ou seja, você falou da Virginia Bicudo, da Neuza Santos Souza, da Lília Gonzalez, hoje em dia gerações mais recentes, bom, a Isidina Batista Nogueira, a Cida Bento, o Paim, Ignácio Paim, Padre Sim. Filho, o Kwame Yonatan, a Priscila Santos, você, muitos psicanalistas, a Andrea Guerra também, ou seja, que vão falando desses temas, que vão tocando esses temas, e é muito importante, muito importante. Ultimamente estava lendo o livro que acabo de ganhar, da Natasha Helsinger, Luciano Dias e Bruno Sincalzi, me parece o nome dele, que é um livro que fala é de raça que estamos falando, e é sobre a herança, o que é que se hereda na psicanálise, como ser heredadores de uma psicanálise brasileira e não só filiados de uma psicanálise que desmente totalmente a realidade brasileira da raça. É um livro bem interessante também sobre essas questões. Então, bom, era para isso que te falava, de virar de cabeça para baixo essa dimensão, que sei que beneficio dessa dimensão ao vir do norte, ao vir da Europa, e ainda que não me considere como do norte global, mas moro lá, etc. E agora, na hora da clínica, a questão, a pergunta que você fez sobre a clínica, bom, é central no sentido de que a clínica é a possibilidade de virar psicanalista, de virar psicanalista e dizer, a partir de uma prática, de ir desenvolvendo o seu estilo próprio. Eu acho que cada psicanalista tem que chegar nesse ponto onde ela ou ele está realmente desenvolvendo um estilo próprio, que vem da análise pessoal, que vem de muitas leituras, de posicionamentos sociais políticos, que vem de uma transferência com os psicanalistas anteriores, que vem da supervisão, que vem de... Mas é uma forma de não se trair a si mesmo, a si mesma, que me parece absolutamente central, e de se autorizar. A clínica me permitiu me autorizar. Quando comecei a trabalhar com analisandas que trouxeram questões de gênero, questões de sexualidade, que, bom, radicalizaram a minha ira, minha coleira para com o engessamento da psicanálise, quando falavam de analistas anteriores que tinham maltratado eles e elas. Por exemplo, uma analisanda que fala que a analista anterior se encarnizava em elaborar com ela por que ela virou sapatão, por que ela virou lésbica, ou seja, o que é que fez isso. Isso é um maltrato tremendo. E, bom, e mesma coisa, a clínica me ensinou muito em termos de raça, em termos de exposição à vulnerabilidade, em termos de relações sociais de dominação de raça. Agora, bom, na França circulam listas, e isso é muito importante, me parece, circulam listas de psi situados e safe, em termos de gênero, de sexualidade, de raça, etc. Faço parte dessas listas e acho isso importante, porque além daquela denúncia de muitos psicanalistas vão dizendo não, mas isso é totalmente narcísico, imaginário, porque Imagina. é imaginário, porque é achar que um psicanalista gay vai entender melhor um analisando gay, um psicanalista negro melhor um analisando negro, etc. Não, porque isso é uma posição imaginária de fato, só que tem, primeiro, uma sensibilização a questões políticas, que é absolutamente central e que analista branco, homem, cis, hétero, etc., não sabe necessariamente, a não ser que esteja politizado ou politizada. E segundo, tem que, além dessas captações imaginárias para analisar a transferência simbólica, e terceiro, é um empoderamento dos analisandos e analisandas. Ou seja, quando eu analisando, estou pedindo, estou procurando um psi-safe, quer dizer que não estou me entregando absolutamente passivamente para qualquer psicanalista que vai me maltratar sem eu poder dizer nada, porque vai dizer que é a minha resistência. Então, isso é muito importante, me parece. Então, é isso, basicamente.
como vamos rebotar sobre a tua pergunta? Porque eu queria te fazer uma pergunta sobre a clínica, mas você disse que não queria falar da clínica com a câmera? A gente poderia deixar para conversar depois sobre a clínica, mas a Heloísa tem duas perguntas para fazer. Mas você não quer vir com a gente? Pareça, Heloísa. Eu acho que a Brandinha podia só assistir. Você Tá. lá não é branca. Hã? Em Paris você não é branca. Não, sobretudo não. Mas eu acho assim, eu posso fazer uma pergunta depois no final, mas... A gente já está nos momentos finais, Elo. Venha fazer a Então, pergunta. você tá sentadinha. Pergunte. Você vai sentar onde? Aqui? Assim. Então, obrigada. Fala. Eu tô... Pode vir para a pontinha. Para a pontinha? Mas vai falar com a minha nuca. Muito obrigada por ter Imagina. aceitado. Eu Obrigado. sei que foi um mês muito movimentado para você e com muitas felicidades também, né? Porque eu vi que você tem vários amigos aqui, muito bem recebido. Mas você falou uma coisa que eu achei linda, porque ela é de um ponto de vista crítico sobre a sua recepção no Brasil. Uhum. Apesar de muito dessa recepção ter toda a legitimidade por conta da sua produção intelectual, da sua circulação entre nós. Você falou no congresso, na palestra, que existiria talvez restos de colonialidade na hospitalidade que você recebeu, né? Sim. Então. E muito do seu livro agora, Sim. você nos deu a introdução, que eu não vou compartilhar com ninguém, só depois que o seu livro for lançado. Obrigado. Mas na sua introdução você já cita umas 10 pensadoras negras, né, psicanalistas, filósofas, enfim, que fazem uma crítica à psicanálise, né? O que você pensa sobre talvez uma certa desproporção em termos de reconhecimento e leitura, né? Já que, por exemplo, nesse seu último trabalho, muito do que você construiu nesse último trabalho vem de pensadoras negras do sul global. Absolutamente. Queria que você falasse. Obrigado. Muito obrigado, Heloísa, por essas perguntas. Não, eu quero deixar uma coisa clara. Bom, eu estava desconstruindo um pouco a dimensão, o enquadre colonial, em geral, de quando um país do sul global convida uma pessoa do norte global e fica enxergando para o norte global como a fonte da produção do saber, como se no sul global não se fizesse. Não é necessariamente o que está acontecendo aqui, ainda que saiba que foi mais fácil para mim vir ao Brasil vindo da França do que vindo do Marrocos, por exemplo. Bom, agora, o que quero deixar muito claro é que cada vez que estou aqui, que fui recebido aqui, que fui convidado aqui, teve, sim, a menor sombra de dúvida, uma recepção tão cálida, tão generosa, tão hospitalária, tão carinhosa, que isso faz também, por isso que falo que o Brasil é o meu país de coração, porque aqui acho uma circulação afetiva que talvez me lembre um pouco do Marrocos. Tive que morar aqui para me dar conta do importante que era essa circulação afetiva no Marrocos, e então eu valoro muito isso. Então, me sinto muito bem recebido aqui e sinto que, por mais que seja não habitual o meu discurso, e acho que a maior, na maioria das vezes, esse discurso, acho que as pessoas gostaram e receberam com a maior generosidade, realmente. Então, mas você devolve para elas com essa recepção calorosa, você devolve no seu livro, nos seus argumentos, um alerta para a gente descentralizar essa psicanálise em termos de referências, em termos de produção, até em termos do que você vem trazer de novo, como algo importante na constituição do seu trabalho, as referências de mulheres negras, né? Eu achei isso muito bonito, né? Eu acho de uma generosidade, de uma humildade, e de uma posição que tem que ser feita, né?
há uma raridade no seu posicionamento, você mesmo sendo marroquino, você é um professor que vem da França, tem todo esse prestígio, e você faz essa inversão que eu acho muito bonita, né? Eu queria saber um pouquinho quais são os conceitos, ou que você pode falar de forma rápida, assim, que essas feministas, psicanalistas negras trouxeram para você enquanto potencialidade de elaboração dessa construção teórica de uma nova epistemologia situada. Então, tem muitos conceitos, mas, sei lá, por exemplo, o conceito de interseccionalidade é um conceito cunhado por, não psicanalistas, sinceramente, mas por feministas negras e psicanalistas também. Ou seja, antes de falarmos da interseccionalidade da Kimberly Crenshaw nos Estados Unidos, bem antes, a Lélia Gonzalez é uma das primeiras a falar disso. Isso me ensinou muito. Me ensinou muito quando ela fala do lugar da mulher negra dessa... Ai, gente, essa frase tão potente. O lixo... A lata do lixo vai falar. O lixo vai falar e na boa. E numa boa. O lixo vai falar e numa boa. Isso aí. Super potente. Então, inclusive, eu poderia abrir o vídeo com isso. O lixo vai falar e numa boa. E eu me identifico totalmente com essa frase. Então, interseccionalidade é esse lugar da mulher negra que é, ao mesmo tempo, a empregada doméstica ou a mulata exotizada, objetivizada do carnaval. E como a mulata, uma vez o carnaval terminado, é totalmente descartada, desprezada, etc. E que são as duas caras da mesma figura, que é a figura da mucama, da escrava doméstica, e com tudo aquilo que acarreteia a escrava doméstica como objeto de cobiço do senhor branco, objeto de rivalidade com a mulher do senhor, como mãe negra das crianças. Aliás, a Lélia Gonzalez foi a primeira em falar, quando falou do preto gays e dessa transmissão da mãe negra. Depois foi desenvolvido pela Rita Segato sem nenhuma referência a Lélia Gonzalez. Isso é problemático. Então, a Lélia Gonzalez, sobre a mulher negra, sobre como ela fala dessa oposição no Brasil entre a consciência e a memória, a consciência que vai apagando muitas coisas e a memória que volta sempre como o retorno do inconsciente. Então, bom, Lélia Gonzalez, teria milhões de coisas em Lélia Gonzalez que me inspirava muito. A Neza Santos Souza, que me inspirou muito com essa ideia do branqueamento. Bom, a Lélia Gonzalez também fala do branqueamento da figura do jabuticaba, mas a Neuza Santos Souza fala da dimensão absolutamente, ou seja, tremendamente violenta do branqueamento para a pessoa negra que sobe na ascensão social e que tem só um modelo de identificatório e que tem que branquear o ideal do eu. O ideal do eu tem que ser branco. E que foi muito mal recepcionada na psicanálise e pode ter sido um vetor que contribuiu para o suicídio. Claro. Mas isso é absolutamente evidente. Veja, o apagamento, o esquecimento total da Virginia Bicudo, o suicídio da Neuza, são coisas que vêm da hegemonia branca psicanalítica, me parece. São coisas que estão vinculadas a isso. Então, Neuza Santos Souza, e essa melancolização, essa dimensão totalmente melancólica do branqueamento, me ajudou muito a pensar muitas coisas. A Isildinha Batista Nogueira, mostrando que o inconsciente tem cor, tem essa ideia totalmente universalizadora que o inconsciente não tem gênero, não tem cor, não tem não sei o que, não. Não. Que ideia é essa que você trouxe? Está todo mundo se batendo agora com o racial infantil. Ah, é? Já estavam falando disso? Sim, você trouxe esse conceito, que eu acho que talvez você venha trabalhar no seu livro. Absolutamente. E você, muito generosamente,
generosamente nos cedeu a introdução e o sumário, que não vamos compartilhar esse segredo. Não, para Até não março do defra... ano que vem, não, para não claro. defraudar, desculpe, as editoras, Sim, né, claro, para claro. que fique Mas mais... eu vi que teve uma... Ele é banhado de uma certa vetorização para algum norte que é sul, né? Para algum sul, para alguma Desnortear. direção. Desnortear. É. Absolutamente, desnortear. Ou seja, a conclusão do livro é chamada Perder o Norte. Sim. Então, mas, então, esse conceito, eu tentei, na última parte do livro, cunhar uma metapsicologia que não esteja, bom, que não seja branca, seja que revela o seu lugar de fala, e que não parta daquilo que deu lugar à metapsicologia freudiana, que é o dispositivo de sexualidade. Ou seja, a metapsicologia, ainda que sexual infantil não é reduzível à sexualidade, portanto, porém, quando Freud acunha esse conceito, é dentro de um momento europeu que Foucault chamava de dispositivo de sexualidade. É dizer, o interesse das europeias, sobretudo dos europeus, por questões do sexo, por questões do gênero, etc. Deixando totalmente questões de raça nas colônias, não no solo europeu. E eu vou propondo essa teoria, essa hipótese de que o sexual infantil teve que se apoiar. Bom, não, primeiro, o dispositivo de sexualidade teve que se apoiar sobre um dispositivo de raça. Eu chamo isso de dispositivo de raça cunhado nas colônias. Ou seja, para que aparecesse aquele corpo saudável, burguês do dispositivo de sexualidade, corpo saudável, hétero, ciscentrado, bom, não são os termos de Foucault, mas é corpo da sexualidade saudável, etc. E esse corpo teve que se diferenciar de corpos racizados nas colônias, de corpos não brancos. Então, a minha hipótese é que dispositivo de sexualidade, na verdade, teve que se apoiar sobre um dispositivo de raça cunhado nas colônias muito antes do dispositivo de sexualidade do século XIX, teorizado por Foucault. E então, se o sexual infantil emergiu na Europa a partir do dispositivo de sexualidade, na verdade, o sexual infantil diz respeito a uma dimensão bem reduzida da humanidade que teve o luxo de poder descartar, deixar de lado relações de raça porque estavam nas colônias e se concentrando só sobre questões de sexualidade. E eu vou propondo essa noção de racial infantil, que é uma outra forma de pensar a mensagem enigmática, como dizia Laplanche, que é uma forma, se o sexual infantil é a busca de prazer que não se deixa reduzir à satisfação de uma função vital, como falou Freud, ou seja, é o princípio de prazer e desprazer, o racial infantil é uma busca de sobrevivência. Uma busca de sobrevivência dentro de relações de dominação que não podem ser reduzidas a qualquer naturalização das hierarquias de raça, naturalização das diferenças dos corpos, etc. Então, racial infantil. E eu penso uma coisa híbrida, ou seja, que na psique tem racial infantil e sexual infantil que vão se hibridando. E, inclusive, para, obviamente, pessoas consideradas, percebidas como brancas, tem o racial infantil, porque se o racismo produz tanto sujeitos racizados quanto sujeitos brancos. Sujeitos brancos são um produto do racismo também. Então, bom, que tira esse lugar de neutralidade, né? Exatamente. Aliás, que tira esse lugar de neutralidade. Eu acho que eu terminaria falando justamente sobre essa questão da neutralidade na clínica. Sim. Que é algo que o Freud trata. Uhum. Ora fala de abstinência, mas também fala de neutralidade, né? E que até hoje é reivindicado pelos psicanalistas, né? Esse lugar de um acertar. Um não lugar. O não lugar. Né? Não lugar. Os lacanianos vão falar de um não lugar e de uma neutralidade em relação a esse sujeito, né? Esse eu do analista. Eu discordo. Freud falava de indiferentes,
que eu não sou ou seja, não falo alemão, obviamente, não sou germanista, mas acho que ele falava de indiferentes, que foi traduzido em neutralidade, por neutralidade em outras línguas. Mas esse lugar não quer dizer uma ausência de lugar, não quer dizer não ficar situado, não quer dizer um encerramento para com questões políticas. Isso foi, para mim, introduzido por Jones, que quis que neutralidade fosse política quando queria que a psicanálise não caísse ficasse nas boas graças da Alemanha nazista. Então, a psicanálise era neutra para com o poder político, que ele acunhou isso, e isso é totalmente, bom, não é psicanalítico para mim. E neutralidade é uma forma de se abster de colocar valores próprios, ou seja, de colocar o desejo próprio em vez do desejo do analisando, da analisando. Mas isso implica uma análise constante da transferência do analista ao analista. Ou seja, implica reconhecer que o analista não é neutro. Ou seja, que é situada. Ou seja, não fazer abstração da sua situação de gênero, de classe, de sexualidade, de raça, como se não existisse, como se magicamente eu, ao dizer analista é neutro, vou realizar uma escuta neutra, não posicionada. Não, eu tenho, para realizar esse ideal de uma escuta neutra, eu tenho sempre que me perguntar de onde escuto, em que tipo a partir de que lugar, a partir de então, e isso, mais uma vez, é epistemologia da ignorância, é posicionamento branco universalizador, que acha que branco iguala neutralidade, branco não ficar marcado pela raça, pela sexualidade, igual a neutralidade, igual a universalidade. Só que é uma posição, um posicionamento entre muitos outros. Posicionamento de homem, ciscentrado, heterocentrado, branco, europeu, burguês. É um posicionamento entre muitos outros. E que é universalizado assim. Então, neutralidade, para mim, não existe. Eu não trabalho com esse conceito. É um dos conceitos da análise que boto para o lixo. Até porque foi feito por um psicanalista, acho que é austríaco. Ah, você! A neutralidade benevolente, sim. A neutralidade benevolente. Eu vou falar disso no campo. Babado. Eu vou falar disso no campo. Tem, ele fala de neutralidade benevolente e ao mesmo tempo fala eu não tenho nenhum preconceito contra homossexuais. Só acho que são pessoas doentes, absolutamente horrorosas, impiedosas, bom, um horror, que dá muita ideia do que é neutralidade, do que foi quem criou o termo? Benevolente. Foi quem criou neutralidade benevolente. Bom, nós teríamos muito o que conversar ainda, mas eu quero agradecer por você ter aceitado nosso convite, de Heloísa, o meu. Gente, muito obrigado a vocês. Muito obrigado por me ter convidado. E eu tenho muitas perguntas para vocês dois. Muitas. Eu queria fazer só uma pergunta a Jefferson. Quais são os desafios? Quais são as dores e as delícias de ser um psicanalista? É uma das perguntas que queria. Sim. Eu queria te fazer essa pergunta. Meio desse letramento racial, quais são as dores e as delícias desse letramento racial? E o que você pode dizer à psicanálise? A como é que seu corpo circula na psicanálise? Obrigado, Heloísa. Queria fazer essa pergunta. Muito obrigado. Não, eu vou ser bem sintético, dizer que eu acho que eu me sinto mais distante da hegemonia psicanalítica ao tomar consciência, ao pensar e fazer a minha clínica mais próxima das pessoas que me procuram, muito a partir disso que você falou, né? As pessoas que me procuram e buscam alguém que pensa, que formaliza, que reflete esses atravessamentos, esses marcadores sociais das diferenças. Né? Então, eu acho que estar nesse processo de levar em consideração o meu lugar e o lugar que essas pessoas vêm e me procuram me faz, de alguma maneira, ter dificuldades de dialogar com determinados colegas, meios, ambientes, mas me faz também
me convoca um desafio de Aham. criar, de Aham. inventar, de partir a partir da nossa experiência. Eu acho que não, eu acho que não me melancoliza. Mas tem um potencial melancolizador. Eu acho que o poder ele nos atravessa, Sim. né? E isso faz com que em alguns momentos ele nos enfraqueça. Uhum. Mas ter consciência de que isso acontece possibilita que eu possa buscar meios, recursos, Absolutamente. né? Sim. É muito Ambientes, importante. territórios, pessoas, lugares para me fortalecer, para fazer com que eu me sinta vivo num processo de luta, de embate, Que de, bom, que bom. então, Resistência. de resistência. Resistência. Porque como tem toda uma história da opressão, e foi apagada a história da resistência. É muito importante também, quando se fala de opressão, falar de todos os processos de resistência. Tanto historicamente, politicamente, quanto psiquicamente. Mas, por favor, continue. Isso não seria muito fácil. Não, eu teria até muito a dizer, mas eu acho que a gente poderia fazer uma outra conversa, porque, enfim, o que eu sinto é que essas complexidades de você ser um psicanalista negro no Brasil, na Bahia, também tem uma outra questão territorial, inclusive em relação ao sul-sudeste, nos coloca desafios e às vezes vai parecer ser difícil de sustentar politicamente, eticamente, mas eu acho que é isso, que nem isso que ia ser fácil. Então, eu acho que isso que pode. Eu lembraria das feministas negras, quando ela diz que isso que parece ser o lugar da opressão, do lugar do oprimido, também é o lugar estrategicamente bem situado para enxergar de maneira mais ampla, né, as contradições que nos formam, que formam a nossa subjetividade. Então, eu acho que, enfim, eu tento olhar a potência também desse processo de atravessamento que busca me enfraquecer, né? Então, enfim. Que bom, que bom. Potência de estar nesse lugar. Só apresentando o livro e tal, falando sobre isso e fechar. Tá. Tomar um. Tá. Vamos fechar como? 1, 2, 3, 3, 2, 1, não sei. Apresentando um livro, como ele vai. Não, você fala. Você fala. Você pode falar que ele agradecer todo mundo que assistiu, também lembrar que sabe o que eu gostaria? Porque a gente está programando para o ano que vem um curso sobre psicanálise antirracista. Se você quisesse fazer uma chamada, né? Sim. Eu vou ficar sobre racismo é coisa de branco, eu vou fazer um estudo sobre isso. E o Jefferson vai apresentar alguns autores também. No ano que vem, a gente vai fazer alguma coisa sobre isso. Que não está muito formado, mas se você puder fazer uma chamadinha. Ok, Já que então você é vivo da Europa. Claro. Então, psicanálise e antirracismo, curso no campo psicanalítico? Não. Fora da instituição, fora da escola. Fora da escola. Então, curso por Heloísa, não conheço o teu sobrenome. Nóvoa. Heloísa, desculpa. Claro que conheço. 1, 2, 3 e... Heloísa Nóvoa, Jefferson... Nicásio. E que vocês vão apresentar onde? Quando? A gente está ainda produzindo, você é uma das referências, e a gente vai fazer início do ano que vem. Início do ano que vem. Chamada que tomara que vai fortalecer o... Tá. Heloísa Nóvoa, Jefferson Nicásio. Tá. Assistam, se inscrevam no curso sobre uma psicanálise antirracista. Tá. Vai que daí você tá na frente, viu? Ai, não sei. Vamos lá, é com você. Depois eu agradeço, né? Vai, por favor. Não, então, você lembra o livro, etc., e eu fecho lembrando o curso. Bom, tá. Eu quero agradecer aqui pela entrevista, pela conversa, o diálogo com Tamia Ayushi. Acho que só o nosso bate-papo aqui mostrou o quão fecundo, né? O quanto que nós temos ainda para conversar e, enfim, trocar.
E assim, o Tamir tá para lançar aí no Brasil o Raça no Divã. Eu acho que é um livro que vai gerar muitas discussões no país, porque, de fato, aqui nós temos uma dificuldade, né, em tratar dessa questão, na psicanálise Uhum. especificamente. Enfim, eu quero também que você fale, possa ser suas considerações finais. Tá, tá. Então, muito obrigado por vocês dois, Heloísa, Jefferson, por me ter convidado. Foi um grande prazer falar com vocês. E queria dizer também que a minha mãe, a minha santa, está nos acompanhando, a Iemanjá, axé, que cada vez que venho aqui, vou para a casa da Iemanjá, eu estou hospedado no Rio Vermelho, e, bom, então ela está conosco e fez que circulasse muita energia aqui, eu acho. E queria também lembrar para vocês que no ano que vem vai ter um curso muito interessante, cunhado por Heloísa Novoa e Jefferson Nicásio, sobre psicanálise e antirracismo, e que me parece absolutamente imprescindível se matricular nesse curso e frequentar esse curso, porque é uma forma de abrir a mente e respirar um pouco. Então é isso. Muito obrigado para vocês. Obrigado. 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 Eu tô